apaixonante. Eu quero iniciar uma série nesse domingo, que vai percorrer todo o mês de agosto. A série é a Cultura do Reino, Honra e Excelência. E eu quero te levar para o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 10. Amém? Olha aí, Cultura do Reino, Honra e Excelência. Amém? Todos os que ministrarão aqui aos domingos, as crianças também vão estar recebendo desse tema, porque nós vamos aprender muito sobre o reino de Deus nesses dias, sobre a cultura do reino que Jesus veio estabelecer nessa terra. Diz o texto: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Quando orarem, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Vamos dizer juntos, versículo 10? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Nós vamos fazer uma introdução hoje sobre a cultura do reino, olhando para Jesus no início do seu ministério. Não é surpresa para ninguém que me conhece que um dos textos que mais me toca é o Sermão do Monte, porque é nesse momento que Jesus, ele explica didaticamente sobre o seu reino. E ele faz um comparativo daquilo que ele está trazendo com aquilo que já existe. E a todo momento ele diz: ouvistes o que foi dito? E ele faz referência ao Antigo Testamento. E então ele complementa dizendo: eu, porém, vos digo. Jesus não estava cancelando o que veio antes dele. Jesus estava estabelecendo um novo nível daquilo que já existia. Porque antes dele era o tempo da lei. A partir dele começou o tempo da graça, do favor imerecido. A lei, ela impossibilitava o homem de ser salvo. Porque a lei, queridos, ela determinava o seu comportamento de tal maneira que você não conseguia deixar de pecar. Você nunca seria salvo se Jesus não viesse e ainda houvesse somente a lei. Porque a lei, ela denunciava o pecado, mas ela não tratava o pecado. A graça, o favor, a vinda de Jesus mudou todo o panorama. E a Bíblia diz que Ele nos amou, nos resgatou, quando ainda éramos pecadores. Tem gente que diz assim: pastor, eu vou melhorar um pouquinho para me converter. Não, o Senhor não quer gente melhorada, o Senhor quer gente pecador para mudar, para fazer nascer de novo. Sabe, Deus não quer te melhorar, entenda isso, Deus quer te mudar. Deus não quer colocar uma maquiagem em você, Ele quer mudar a sua natureza. É por isso que é necessário um novo nascimento. Ele estava diante de um grande mestre, a Bíblia diz em João 3, um grande mestre, e esse mestre foi procurá-lo na parte da noite, escondido de todos os outros mestres, e Jesus diz assim para ele: Nicodemos, importa que você nasça de novo. Aquilo foi algo
estranho para Nicodemos, porque ele conhecia toda a lei, ele conhecia tudo, e ele procurou nos seus arquivos, na sua memória, no seu HD, e ele não encontrou o significado dessa expressão, nascer de novo. E aí então ele usa, o conhecimento que ele tinha, ao dizer para Jesus: Jesus, o que é nascer de novo? É voltar para o ventre da mãe e nascer novamente? Jesus disse: não, você é o mestre, mas não sabe de nada das coisas de Deus. Nascer de novo é mudar a sua natureza espiritual, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você não vai nascer de novo, como diz o nosso amigo Aleph, você só tem uma vida para queimar, e se você não souber o que fazer com essa vida, você pode perdê-la eternamente. Leia um pouco mais a Bíblia, leia os Evangelhos, se quiser começar por essa parte de Mateus 5, 6 e 7, você vai entender. Existem dois senhores, e a Bíblia diz que quando escolhemos um, estamos desprezando o outro. Não podemos servir a dois senhores. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você serve a Deus, ou quando ignora Deus, você está servindo o diabo. A Bíblia é muito enfática: há duas portas, há dois fundamentos, há dois caminhos, há dois senhores. É por isso que há uma decisão que só você pode tomar em vida. Sabe, quando eu vou fazer algum velório, ali quando a gente vai fazer um culto fúnebre, melhor dizendo, é lamentável ter que dizer isso, principalmente quando a gente percebe que uma pessoa partiu sem confessar Jesus publicamente. Por quê, queridos? A sua eternidade não será definida depois da sua morte, ela será decidida em vida. Em vida você vai escolher onde passará a sua eternidade. E eu estou falando o que diz a Bíblia. Ninguém depois da morte, você pode acender quantas velas você quiser, você pode orar para essa alma passar pelo purgatório. Você acredita em purgatório? A Bíblia não fala em purgatório. Se você leu a Bíblia, não tem purgatório. Não tem um lugar onde você fica se purificando e depois vai para o céu, não. Meu amigo, partiu dessa terra, só tem dois destinos: céu ou inferno. A escolha é sua em vida. E tem gente que diz assim: pastor, eu vou melhorar um pouco mais para me converter. E tem gente que já partiu dessa terra com esse discurso e não melhorou, e não se converteu, e eu não sei onde vai passar a eternidade, porque isso não cabe a mim. Mas eu sei que se eu não encontrá-la na eternidade, ela não foi para o céu. Sabe, é importante entender isso, porque há muita coisa hoje maquiada, há muita coisa hoje disfarçada, há um evangelho tão leve, há um evangelho sem culpa, há um evangelho sem arrependimento, há um evangelho, há uma cultura, sabe, sem pecado, e aí as pessoas vão fazendo o que querem, o que pensam, e acreditam que servem a Deus. Com Deus não se brinca. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele de fato move-se por princípio. Sabe, eu tenho uma boa notícia para você: no final desse mês você vai receber um e-book, gratuitamente, com essas ministrações, amém? Para que você possa guardar essa mensagem, para que você entenda que Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio estabelecer um reino. Eu vou repetir isso para você: Jesus não veio fundar uma religião, Ele não deixou nenhum nome de igreja, quem bota o nome somos nós.
Ele não deixou o nome Assembleia, Batista, Comunidade, Católica, ele não deixou nem o nome. Ele diz: eu estabeleço a minha igreja, a minha eclésia. Igreja no grego significa eclésia, e eclésia significa uma comitiva diplomática. Essa oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo, não para você ficar repetindo, é para você ficar refletindo, é para você fazer com que essa oração seja uma missão na sua vida, porque essa oração é a oração dos filhos. Só os filhos compreendem o que significa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Porque o reino de Deus não vai vir, sabe assim, como um acidente, vai cair. O reino de Deus vai se manifestar através dos filhos. Eu e você somos aqueles que carregamos o reino de Deus. Certa vez perguntaram para Jesus: como é o teu reino? Ele disse: o meu reino está dentro de vós. Então, a maneira de manifestar o reino de Deus é fazendo isso através dos nossos testemunhos, sendo uma pessoa de bom caráter, sendo uma pessoa honesta, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador. Essa é a maneira de você manifestar essa cultura com honra e excelência. Preocupe-se quando você não está dando bom testemunho. Preocupe-se quando o seu comportamento está manchando esse reino. É por isso que nós colocamos a coroa. Porque, queridos, Jesus, ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é importante a gente entender, queridos, que Jesus veio estabelecer uma cultura, não uma religião. Tem gente que está dentro de uma igreja, mas pode não estar dentro de um reino. O reino é maior do que uma igreja. O reino de Deus engloba as igrejas, Batista, Comunidade, Assembleia. Não é uma igreja que vai te salvar, é o reino de Deus. Entenda isso. Igreja você escolhe, desde que Jesus seja o centro, que se prega o verdadeiro evangelho do reino de Deus, porque tem igreja que não prega o evangelho. Perceba se você está no lugar onde Jesus é o centro, onde a palavra dele é a verdade inegociável que transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a cultura do reino de Deus. E hoje eu quero dizer isso para você. Quando Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus estava espelhando o céu na terra. Jesus abriu uma temporada onde o céu começaria a se estabelecer na terra, através de mim, através de você, através dos verdadeiros filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entenda que você só se torna filho de Deus quando você se converte, se entrega a Jesus. Antes disso, você é apenas uma criatura de Deus, Ele te fez, mas a sua natureza ainda precisa mudar, para que você se torne um filho legítimo. E é isso que hoje estão ignorando, é isso que não estão mais pregando. Acredita-se que basta oferecer 2 horas, 3 horas do seu domingo à noite, para que a sua vida seja resolvida. Não! Para você ser um cristão, sabe, para você ser um crente, basta você oferecer o seu domingo,
Mas para você ser um discípulo de Jesus, você vai ter que oferecer toda a sua vida. Jesus disse: aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Sabe, queridos, quando eu compreendi isso, eu deixei de querer ser um crente. Eu passei a desejar, a buscar ser um discípulo de Jesus. É muito mais profundo ser um discípulo do que ser um crente, porque a Bíblia diz que até o diabo é crente, até ele crê que Deus existe. Crente é crer que Deus existe, discípulo é seguir, se tornar parecido com Jesus. Crente é andar com Jesus. Discípulo é andar como Jesus. Amém? A Bíblia diz que havia uma multidão ao redor de Jesus. E aí ele olhou para aquela multidão e disse: olha, vocês querem ser meus discípulos? Então o amor de vocês por mim tem que estar acima do amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pelo seu filho, por tudo que você tem. Porque a Bíblia diz, queridos, e eu já citei, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é desafiador, principalmente nessa geração muito apegada às coisas materiais. Sabe, não se começa um avivamento, uma mudança com conferências, seminários, programas litúrgicos ou qualquer outro tipo de evento. O genuíno avivamento começa quando estabelecemos valores, princípios e uma cultura que é a cultura do reino de Deus. Sabe, se você vive de evento em evento, você não está vivendo uma cultura, você está vivendo um sistema de programações, uma agenda. Se você quer viver de fato uma mudança, você vai ter que estabelecer uma cultura. Sua casa precisa ter uma cultura, precisa ter uma cultura familiar estabelecida. Eu acredito que muitas coisas que você vive na sua casa, você viveu com seus pais. Isso veio do seu pai ou do seu avô, de geração em geração. Isso é uma cultura. E a cultura, ela não para no recorte de um tempo, ela não para numa circunstância. A cultura, ela é geracional. É por isso que precisamos estabelecer culturas e não programas. Quando existem programas, mas não existe cultura, não haverá mudanças profundas e sustentáveis na nossa vida. Você pode vir para os cultos, para as conferências dessa igreja, para os aniversários, para a festa na arena amanhã, vai ser muito bom, mas deixa eu te dizer uma coisa, existem momentos que vão ser um alimento para o seu dia, e existem momentos que vão ser um alimento para a sua jornada. Tudo bem, você está aqui, essa palavra está alcançando o teu coração, está te alimentando, mas pode ser que essa palavra te alimente hoje, amanhã você sinta fome de novo. Agora, quando você estabelece uma cultura na sua vida, o seu alimento deixa de ser diário e passa a ser um alimento para uma jornada. O que você recebe aqui vai te levar o mês inteiro a ter força, ânimo, e você vai estar alimentado. Foi assim que Deus disse para o profeta: come, bebe, porque a tua jornada será longa. Existem alimentos para o dia e existem alimentos para uma jornada. Estabeleça um lugar onde você possa se alimentar, não só para matar a sua fome, mas para direcionar a sua jornada de vida. Se renda a essa cultura. É por isso que nós estamos falando em uma cultura CCB. A cultura CCB é a cultura do reino de Deus. A cultura CCB vai fazer você aprender princípios de família, princípios de honestidade, princípios de mordomia, de fé, de oração, de meditação na palavra de Deus. Você precisa de um lugar.
O salmista diz: a andorinha, o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou um ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Mais do que uma igreja, nós precisamos encontrar altares onde Deus esteja sendo adorado. Uma cultura de adoração na nossa vida. E a cultura de adoração não é cantar músicas, é exaltar o nome de Deus, ainda que não tenha uma música tocando. A música te ajuda, ela vai trabalhando ali a sua sensibilidade, desenvolvendo um clima, um ambiente, uma atmosfera para você adorar a Deus. Mas a adoração vem de fato de dentro. E a cultura que Jesus estabeleceu é uma cultura que se move de dentro para fora. Tem gente que quer mudar de fora para dentro. Tem gente que diz assim: pastor, eu vim aqui porque eu preciso melhorar. Eu preciso parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Só que eu quero dizer para você que antes de uma lista do fazer, você precisa entender que há uma lista do ser. Se você olhar para o capítulo 5 de Mateus, você vai perceber, queridos, que Jesus começa ali o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome, os misericordiosos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus começa a mostrar, queridos, que uma mudança genuína, ela parte do coração para as circunstâncias. Tem gente que acha que basta parar de fumar e de beber que a vida vai mudar. Vai não. Se você parar de fumar e de beber e não tiver Jesus, nada mudou, a não ser um hábito seu que mudou. A sua natureza não muda. A sua natureza só muda com a presença de Jesus no centro da sua vida. Porque Jesus também não funciona na periferia da nossa vida. Ele só funciona, desculpe essa palavra funcionar, ela parece muito mecânica, mas você está entendendo o sentido. Jesus, ele passa a fazer coisas maiores na nossa vida, quando ele está no centro, não quando ele está na periferia. Quando a gente entrega para ele a sobra do nosso dia, a sobra da nossa semana, ou então a nossa atenção quando estamos vivendo um momento difícil, não será a mesma coisa de quando a gente coloca Jesus no centro da nossa vontade. Sabe, quando eu escolho uma cultura, eu defino um Senhor. Porque a palavra cultura vem do latim cultuar. Cultuar. É por isso, queridos, que todos os impérios, cidades antigas, sempre tinham uma divindade, um altar para um Deus, porque existia uma cultura, e toda cultura, ela aponta para uma divindade. Você sabia que o que você pode estar estabelecendo na sua casa, pode apontar para Deus, ou pode apontar para o diabo? Você sabia que o que você está estabelecendo no seu coração, pode apontar para Deus, ou pode apontar para o diabo? O que você está estabelecendo na tua empresa, na igreja, no teu ministério, é uma cultura que aponta para uma divindade. É por isso que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Sabe, a cultura, ela vai mexer com o teu coração. É por isso que Jesus, ele demonstrou que a coisa funciona de dentro para fora. Acompanhe comigo alguns versículos. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse versículo durante muito tempo me acompanhou e me deu entendimento de que o primeiro lugar onde tem que haver mudanças não é do lado de fora, é do lado de dentro, do meu coração. Jeremias 17,9 diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Escute isso.
O coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A Bíblia fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em Mateus 5, 15, 19 diz assim, porque do coração procedem os maus desígnios, escute, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Não adianta você culpar ninguém se você faz essas coisas, isso vem do teu coração. Tiago vai nos dizer no capítulo 4, versículo 1, eu estou citando a Bíblia para você, de onde vêm as guerras e contendas que há em vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Em outras palavras, Tiago está dizendo, sabe de onde vêm as guerras que vocês vivem? Sabe de onde vêm as paixões, o pecado? Do lado de dentro. Isso nos fez entender, queridos, que alguns homens renomados estavam errados. Sabe, filósofos como John Locke, filósofos como Augusto Comte, como Rousseau, eles diziam que o mal está nas estruturas, no ambiente, fora do homem. Mas a Bíblia mostra que eles estavam errados, apesar da inteligência. Porque não basta a inteligência, é preciso ter sabedoria. E não há sabedoria fora da palavra de Deus, dos conhecimentos milenares da palavra de Deus. O que eu li para vocês mostram que o mal não está nas estruturas, não está no ambiente, o mal está no coração. E Jesus veio justamente para isso, para mudar o coração das pessoas. Sabe, a cultura do reino não é algo para criarmos, é algo para acessarmos. Você não precisa criar uma cultura, Jesus já trouxe ela para cá. A Bíblia, a igreja, o jejum, a oração, o dízimo, a fé, o amor, a esperança, estão dentro dessa cultura. Você não precisa criar nada, você precisa acessar essa cultura, por meio do seu arrependimento, por meio da sua vida entregue completamente a Deus. E aí você passa a ser então um filho de Deus, você passa a viver a cultura do reino de Deus. E aí sim você sente o desejo de melhorar, porque quem anda com Jesus sempre quer ser um pouco melhor. Sim ou não, queridos? A Bíblia diz, anda com os sábios e você se tornará sábio. Mas o tolo, ele será afligido. Eu te aconselho a andar com gente boa, eu te aconselho a andar com Jesus, e você se tornará mais parecido com Ele. Eu tenho muito a dizer nesses dias, e eu quero parar aqui, e dizer para você que Jesus, Ele trouxe uma missão para a sua vida, Ele trouxe uma missão para a nossa vida, não só conhecer essa cultura, mas ser uma vitrine dela aqui nessa terra. A oração do Pai Nosso é uma oração missional, onde você tem uma incumbência de conhecer a Deus e de fazê-lo conhecido nessa terra, porque você não pode dar o que você ainda não recebeu, você só pode dar aquilo que você já recebeu. Por isso, nessa noite, eu queria fazer essa introdução. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você não está conseguindo ver Deus, é claro que não é com os olhos físicos, você não está conseguindo ouvir Deus, você não está conseguindo obedecer a Deus, é necessário que haja uma limpeza no seu coração. Porque Deus não vai encher um lugar que está cheio,
Deus vai encher um lugar que está vazio. Então limpa o teu coração para que venha algo novo e melhor dentro dele. Você não vai se arrepender disso. Você não vai querer voltar atrás quando você perceber que Jesus não é apenas a última opção, Ele é a única opção para a sua vida. Porque tem gente que faz de Jesus a última opção. Eu quero te dizer que Ele é a única opção para você ser salvo e viver uma eternidade, onde Ele estará eternamente nos guardando. Porque, queridos, se converter não é simplesmente ir para o céu. Se converter é trazer o céu para a terra. Deus não quer apenas te dar uma vida eterna, Ele quer te dar uma vida plena. Tem gente que tem a vida eterna, já está salvo, confessou Jesus, vai morar no céu, mas está vivendo uma vida horrível nessa terra. Por quê? Porque ainda não entendeu o padrão cultural do reino de Deus. Você recebeu a graça de ser salvo, mas a decisão de ter uma boa vida, uma vida plena aqui nessa terra, é sua. Eu estou salvo, fui para a igreja, pastor, me converti, agora sou crente, sou discípulo, e Deus vai me dar tudo. Não vai estudar não, para você ver. Não vai trabalhar não, para você ver. Não vai melhorar, aperfeiçoar a sua habilidade não, para você ver. Não vai empreender não, para você ver. A vida com Deus não é acidental, a vida com Deus é posicional. Se posicione. Há uma busca, uma jornada, um caminho, um processo, há ciclos, fases, degraus, estações que você tem que viver. Agora, viver sem Deus nunca trará crescimento, trará constrangimento. Agora, com Deus, até a prova se torna uma promoção para a sua vida. Porque quando Davi teve que enfrentar aquele gigante Golias, Golias não era o fim da linha para Davi, Golias era a promoção de Davi. Porque quando ele venceu Davi, ele passou a morar no palácio. Ele passou a ser da linhagem real. Quantos estão entendendo isso? Então passe pela prova com Deus. Porque Deus, Ele nos prova, nos aprova e nos aproveita. E é isso que de fato Jesus veio nos ensinar. A Bíblia diz que Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio fumegando. Sabe, culturalmente falando, e aqui eu encerro já chamando o Ministério de Louvor, a cana quebrada era uma espécie de bambu fino. E os músicos pegavam aquela cana, faziam furos e transformavam numa flauta, onde eles conseguiam extrair belas melodias. E às vezes, quando eles estavam pegando aquela cana, ela quebrava, e eles amassavam. E Jesus pegou essa analogia, essa ilustração, para mostrar que ainda que você seja uma cana quebrada, ainda que você foi desprezado por alguém, Ele vai pegar você, vai consertar você, vai mudar você, e vai extrair de você uma linda canção, onde Ele será exaltado. Ele não vai apagar o pavio porque está fumegando, Ele vai fazer o fogo retornar, a chama voltar, a paixão renascer, o ânimo revigorar, porque Deus é um Deus que muda pessoas de dentro para fora. Conheça a cultura de Jesus, e a cultura dos homens se tornará secundária na sua vida. Necessária, a cultura dos homens é necessária, mas a cultura de Deus, ela é essencial.